Fala galera, mais um episódio do Pode Mais Brasília. Hoje estamos com a satisfação de receber aqui a pastora, ex-deputada distrital, subsecretária Sandra Farage. E hoje vai ser um dia incrível, porque nós vamos falar um pouquinho da política de Brasília, de algumas coisas da vida dela, e você não pode perder. Sandra Farage, seja bem-vinda ao Pode Mais Brasília. Muito obrigada, Marcelo. Que honra estar aqui com você. Estou muito feliz mesmo da gente poder bater esse papo aí bem bacana que nós estaremos falando e levando informações para aqueles que nos assistem, né? Maravilha. Eu vou começar esse Pode Mais Brasília perguntando quem é Sandra Farage. Ai, meu Deus, essa é a pergunta que não quer calar, né? Eu vou te dar uma resposta muito simples. Uma serva de Deus, uma serva da minha cidade, uma serva da minha igreja, alguém que disponibilizou a vida para servir. Que maravilha. Aqui a gente pegou um pouquinho do seu histórico e a gente vai falar do histórico. Colocaram aqui para mim, você nasceu em Taguatinga, eu também. Formada em escolas públicas, Sandra Farage é uma administradora com especializações em comércio exterior, finanças pelo IBMEC, atuou no setor privado antes de ingressar na vida pública, é isso? É isso aí. Você mexia com empresas? Eu tenho até hoje. A gente trabalha temos uma marca de bebida energética, né? Minha família veio de uma história de posto de gasolina, de restaurante, a gente sempre foi do comércio, né? Sim. Todo árabe tem um comérciozinho para falar que é seu, Sim, né? É verdade. Então você sempre mexeu ali na área privada, né? Então assim, o que eu acredito muito na área privada, né? Essa questão do governo, estado, isso para mim tem que ser o menor possível e eu acredito muito na área privada. Eu também. Aqui diz também que foi designada pastora em 2007 e liderou projetos sociais como o Sim pra Família. Eu lembro do Sim pra Família. Sim. Que legal. Como é que foi esse projeto? Então, eu sempre tive um coração em servir, como eu falei, e eu sempre amei a área social. Sempre amei. Nunca tive um instituto, nunca abri uma instituição, né, com esses fins. Eu sempre tive as minhas equipes organizadas para cuidar das pessoas. Sim. Então, nós criamos o projeto Sim para a Família e nós fazíamos, a gente chamava de ações globais, né? Que a gente chegava lá na Ceilândia, no Sol Nascente, no Pôr do Sol, na Estrutural, nos lugares mais vulneráveis, levava tendas, levava aquele grupo de médicos. Da saúde, né? Enfermeiros e tal, eu lembro disso. Então, levava a parte estética, de beleza, de cabelo, advogados, e sempre tínhamos um lugar ali para estar orando pelas pessoas que estavam ali com o coração apertado, Sim. Muitas mães com os filhos presos, situações calamitosas, e nós tínhamos isso. Aí fazíamos doações, né, e acompanhávamos pessoas. Eu sempre também adotei creches. Então, eu sempre tive umas creches assim que eu estava adotando, ajudando a mantê-las para a gente... Entendi. Então, você como eu, você acredita muito no terceiro setor. Acredito. Que aonde o Estado não chega, o terceiro setor tem que chegar. Sim. É isso que você acredita? Sim, eu acredito que as igrejas, de modo geral, elas são um braço ajudador e importante do Estado. Quando a igreja é o primeiro lugar que recebe as dores das pessoas, as mais diversas dores. E o terceiro setor, ele é o braço ajudador, tanto da igreja quanto do Estado, para trazer ajuda para essas pessoas, né? É instrumento aí de poder ajudá-los. Entendi. Então você acredita também bastante no terceiro setor. Então nós acreditamos que quanto for menor o Estado, mais a gente vai prosperar, e quanto for maior o Estado, a gente vai ser mais escravos. É basicamente isso. Estado grande, pessoas com problemas. Menor Estado, mais prosperidade, mais resultados. Isso. Muito legal. Outra coisa que a gente pegou aqui também, a informação que você foi administradora. Sim. Me fala um pouquinho o que é administrar uma cidade. Então você conheceu ali a ansiedade da população, você teve na ponta, você sabe o que é um buraco na pista, o que é resolver isso, o que é ajudar aquela população que está sem saneamento básico. Como é que foi essa experiência sua? Foi maravilhoso. Sabe que eu gostei muito? Eu fui administradora do Lago Norte.
E o período que eu estive lá foi o período que nós não tivemos nenhuma morte por dengue, nós não tivemos nenhum caso sério, nós conseguimos conter, porque o Lago Norte era conhecido por ter muitos casos de dengue, nós conseguimos fazer um trabalho mesmo de proteção da cidade, eu falo que é de prevenção, né? Prevenção, não tivemos nenhum caso grave, nenhuma morte, não tivemos nenhum assalto, nenhuma morte lá no período que eu estava lá. Eu tinha um trabalho muito próximo com a Polícia Civil, né? A gente trocava muitas informações. Bacana. Né? Teve um furtozinho no Varjão, que era ali próximo ao Lago Norte. Eu lembro muito bem dessas questões. Tivemos ali, tive a alegria de poder fazer aquela parte de saneamento dos esgotos ali. Tem uma expressão, um outro nome. Não é saneamento básico, mas alguma coisa em relação a isso. Não é saneamento básico. Águas pluviais. Águas pluviais. Que inundava as casas, que tinha problemas nesse sentido. Eu consegui recursos e arrumei várias, especialmente no início do lago tinha muito assim, alagamento. Eu lembro uma experiência que eu estava em dezembro, perto do Natal, embaixo da chuva, eu estava com a equipe lá para arrumar. Então, assim, eu trouxe de fato muitos resultados importantes. Eu lembro quando eu fui para a Casa Civil pedir recurso para a gente poder fazer aquelas obras, o secretário na época virou e falou assim: engraçado, Sandra, todos os administradores vêm aqui pedir dinheiro para a festa, você vem aqui para arrumar essa parte que ninguém quer arrumar, porque ajudar a população, não né? dá voto. Eu falei assim, porque eu não posso trabalhar com a perspectiva só de pensar em voto. Lógico. Porque existe uma recompensa espiritual também de quando você faz as coisas certas, você vai colher os frutos que você está plantando. Verdade. Então, quem não enxerga isso, está com problema. E aí a gente teve também uma experiência muito bacana, que no aniversário do Lago Norte, eu fiz 3 dias de festa junina. Levei as quadrilhas para dançar, a gente fez um grande festival com custo baixíssimo. Legal. E eu acho que só foi na minha época que teve isso lá, não vi mais esse tipo de comemorações. Não tem. A gente fazia ali fazia a missa lá na igreja que tem bem no início do lago. Igreja Batista lá também, né? No dia foi a Batista do Lago Norte mesmo. E nós sempre tivemos. E mais 2 coisas que foi relevante naquele período, foi que em 8 meses eu estava com uma sede nova inaugurada lá, sem utilização de dinheiro público, só parceria. Caramba! Porque o nosso contrato de aluguel tinha vencido e estavam uns imóveis horríveis. Precários, né? Muito precários. As cadeiras, para você ter uma noção, Marcelo, não tinha encosto. Então a gente conseguiu transferência de imóveis, tudo sem custo, sem gastar mesmo dos cofres públicos. Só com parceria privada. Só com parceria e com transferência, né, de um órgão para o outro. Sim. E aí também tive uma grata alegria de zerar os processos que tinham lá de alvará, de licença. Teve um caso que me chamou muito a atenção. Eu tinha acabado de assumir a administração e tinha uma família que estava há 40 anos tentando ter o alvará da casa. 40 anos. E eles precisavam vender. E quem ia comprar precisava financiar. E para você financiar, você tem que ter a documentação completa, né? O Habits e tal. Habits, não era alvará. É o Habits. Já estou perdendo a mão, né? De tantos anos fora. Então, o Habits, 40 anos tentando o Habits, imagina. E aí eu peguei aquele caso, escrafunchamos, detalhe por detalhe, vimos todas as possibilidades. Regularização, legalidade, conseguimos fazer um estudo, ajudá-los, uma família que eu nem me recordo mais quem são, mas eles conseguiram o Habits e a vida deles mudou. Eu me senti muito feliz. Então a gente zerou aqueles processos de alvará de Habits pendente há muitos anos, né? Então a gente fez. Eu gostei, foi uma experiência muito boa. Se o Estado não atrapalhar, já está ajudando, né? Ajuda demais. Né? Se já não atrapalhar, já ajuda demais. E depois que você foi uma grande, né? Parabéns, a administradora do Lago Norte, eu lembro da sua gestão lá, eu lembro que
que o pessoal comentava muito da sua gestão. E você, depois disso, você se tornou deputada distrital. Foi. E como é que foi isso, se tornar uma deputada distrital? Com essa mesma velocidade e eficiência que é uma marca minha. Uhum. E não é uma marca assim... Eu acho que eu não consigo me livrar disso, porque está dentro do meu DNA, né? Então, o meu DNA está muito ligado a resultado. E eu assumi logo a presidência da CCJ, uma comissão extremamente importante, né? E fizemos a mesma coisa que a gente fez no Lago Norte. A gente zerou os processos pendentes lá para análise. Nós tínhamos a pauta limpa toda semana. Sim. Então eu debruçava nos projetos, eu não deixava nada muito tempo pendurado, né? Uhum. Peguei projetos lá que estavam esperando alguns anos e conseguimos dar celeridade, coisas que propositalmente estavam sendo enroladas, né? Uhum. E a gente deu fluidez em tudo, era o que a gente tinha que fazer. Abracei pautas extremamente importantes, como a redução de impostos. Importantíssimo, verdade. Na época, o governador da época, muito favorável ao aumento de impostos, ele aumentou vários impostos e eu, como presidente da comissão, eu reduzia as tarifas que ele aumentava. Muito então, bom. eu protegia a cidade nesse aspecto e tive uma atuação forte com o setor produtivo e muito forte com os valores da família, com a sociedade, que sempre foi o meu compromisso, a minha pauta sempre foi essa. Então, nós conseguimos tirar a ideologia de gênero do Plano Distrital de Educação. Eu fui a primeira unidade da federação a conseguir essa atuação. Depois impedimos a implantação de banheiro de gênero. Aprovei leis pelas mulheres como o Banco de Emprego para Mulheres Vítimas de Violência. Eu fiz a lei da ciclovia, inclusive parabenizei o governador Ibanez nos últimos tempos, que fez 700 quilômetros de ciclovia. Muito importante. Muito importante, Muito mas importante. isso é derivado da minha lei, né, que obriga a construção de ciclovias no caso de reformas ou construção de novas vias. Então, assim, falei, a gente se abraçou, né? Até falei com o governador, a gente se abraçou, né, nessa questão. Então, isso é muito legal. E eu consegui, no mandato, ter 37 leis, o que não é fácil. Você foi a mulher mais votada? Fui a mulher mais votada daquela legislatura. Conseguimos 37 leis. Apresentei 73 projetos, mas 37 se tornaram leis. Só que assim, foi também um mandato de muita luta, porque eu era estéril, recebi uma palavra de Deus, fiquei grávida. Quando eu anunciei minha gravidez, comecei a ser perseguida por todas essas pautas polêmicas, né, difíceis que eu defendi. Entendi. Mas fui vitoriosa em tudo. Foi uma experiência incrível, né? Uma experiência muito forte. Amadureceu bastante, né? Mas muito mesmo. Valeu, assim. É lógico que a gente não quer passar por lutas, né? Isso não... O ser humano não gosta disso. Mas faz parte da vida, até para o nosso crescimento, muitas vezes, né? Mas eu sou altamente curada, sabe? Curada de todas as dores que eu passei e feliz em Deus porque Ele me deu a vitória. Que bacana, eu fico muito feliz em relação a isso. O pessoal até colocou aqui, que seu mandato foi marcado por leis voltadas à primeira infância. Sim, à saúde, política pública. Proteção das mulheres, idosos, pessoas com deficiência, olha só, e liberdade religiosa. E hoje a gente tem vivido, a nossa liberdade religiosa, ela tem sido tolhida. Muito. Né? Como é que você tem encarado hoje o tempo que a gente está vivendo com a falta de liberdade religiosa que a gente está vivendo hoje? Ainda mais como uma pastora, né? Preocupante. Muito preocupante, Marcelo, porque essa semana eu tive uma notícia que me deixou mais preocupada ainda. Que em São Paulo já está proibido a pregar em praça pública perto de órgãos públicos. Nossa. Me assustei, porque tem o Nunes e o Tarcísio lá. Eu não entendi. De onde saiu essa lei, né? Cadê os cristãos da área? Posicionamento, né? Cadê? Eu fiquei bastante preocupada, porque se fosse aqui em Brasília, com ou sem mandato, eu ia botar fogo. Sim, é uma coisa que a gente não pode aceitar. Tem até que averiguar isso, pedir o pessoal nosso para olhar isso, né? Eu pedi até para a missionária que me comentou sobre esse caso, para ela me mandar a lei, que eu queria verificar o que tinha acontecido lá. Porque
acaba que, se fosse no meio jurídico, ia dizer que era uma jurisprudência, né? Traz uma vulnerabilidade, traz uma fragilidade para o Brasil no sentido geral. Então, eu vejo a questão da nossa liberdade religiosa um pouco tolhida, né? Tolhida, porque hoje a Bíblia diz que o casamento é entre homem e mulher. Quando você fala isso no púlpito, nossa, sai processo. Parece que a gente que é o errado, né? Parece que a gente está errado. Tá errado. Então, são temas tensos, mas que precisam ser defendidos. Eu lembro quando eu estava na Câmara, foi feito o Estatuto da Família, e eu, como presidente da CCJ, dei constitucionalidade, estava certinho o Estatuto. Sim. E aí o deputado que foi autor disso, começou a apanhar da imprensa e recuou. Tirou o artigo que casamento era feito por um homem ou mulher. Isso é um absurdo. Aí eu te pergunto, que estatuto da família é esse que não reconhece a união? E a gente entende como cristão que realmente é isso. É homem, mulher, XY e pronto, é genética e a vida que segue, né? Então, assim, as pessoas não têm a obrigação de acreditar em você. Olha, as mulheres estão numa fase tão perigosa que um homossexual está assumindo o papel de mulher, presidente da Comissão de Mulheres da Câmara, né? Federal. É isso. As mulheres estão perdendo espaço. Estão perdendo espaço. E a gente não pode aceitar isso, né? A gente está aqui justamente para falar no Pode Mais, para falar como uma parlamentar e a gente defender nossos princípios e nossos valores. Outra coisa interessante, você foi autora de um livro, não é isso? Sim, Arte de Seguir em Frente. Isso. Da onde saiu essa inspiração de fazer esse livro? Exatamente do meu mandato. É mesmo? O meu mandato eu sofri tanto, fui tão perseguida, teve tanta acusação falsa que por um tempo eu pensei em desistir de tudo, porque eu me senti muito injustiçada, né? Muito injustiçada. E aí eu comecei a escrever um livro, eu falei assim, não, meu filho vai crescer e ele tem que conhecer a verdade, para que ninguém um dia diga para ele algo que não foi verdade. E aí eu comecei a escrever um livro, é um livro autobiográfico, e que ele é uma inspiração, mas ele é uma inspiração mesmo, Marcelo. Eu não sei se você conhece o Márcio Michele. Conheço. Eu fiz um podcast com ele lá atrás, quando eu estava começando o projeto, quando eu tinha lançado o livro. Ele era até da igreja do JB, não é isso? Ele está morando nos Estados Unidos agora. Sim, eu lembro disso. E ele foi tão inspirado no podcast a respeito do livro, que na hora que terminou o podcast ele falou assim, Sandra, eu tive uma resposta de Deus para aquilo que eu precisava aqui nesse podcast. Foi uma coisa linda, sabe? Que bacana. Então é um livro inspirador para que você, mesmo diante de dores, de problemas muito sérios, você siga em frente. E Deus realmente me abençoou muito, me ajudou muito, porque eu superei todas as minhas guerras, porque eu tenho uma íntima relação com Deus, que é o que nos garante vitória. Te dá a base, te sustenta, né? Isso. E aí, esse livro, ele veio, né, trazendo um pouco da história, né, os bastidores, e como eu superei tudo aquilo. E uma coisa, sabe, Marcelo, que eu me sinto, assim, mais abençoada por Deus, eu me sinto muito abençoada, porque eu sou a única política no Brasil que tem um atestado de idoneidade. Isso é muito bacana. Isso é uma forte. Marca boa. Por quê? Forte. Porque eu fui revirada. Se tivesse alguma coisa, alguém teria encontrado. Eu fui revirada. E o que ficou? Inocente. Então, eu sei que isso tudo foi uma grande provação, né? Mas eu acredito que eu venci. E eu acho que muitas vezes nós somos marcados pelas pessoas que estão em volta da gente também, e é muito complexo, mas graças a Deus você venceu, deu a volta por cima, a vida continua, né? Você tem seus princípios, seus valores, sua família linda, né? Então, assim, você é um exemplo aí para a sociedade de Brasília. Pastora, você também tem protegido muitas crianças na internet, né? E você acha que isso virou uma pauta ideológica? Proteger as crianças da internet? Sim. Essa pauta é uma pauta, eu diria que é uma pauta de vida, eu não acho que é ideológica,
porque ela não está restrita a um segmento, a um gênero, não. Ela é uma pauta para salvar vidas. Então, hoje eu estou com um desafio, não é brincadeira, deixa eu até te entregar aqui, obrigado. Olha aí, poder gente. divulgar o projeto. Olha aí. O desafio Muito não legal. é brincadeira. Muito legal. Acompanha aí, viu? A gente tem feito palestras, Muito né? legal. Vou até deixar aqui assim do meu lado aqui, mostrando. Amigo não desafia, né? A gente tem levado as pessoas ao conhecimento dos riscos que existem nas telas. Meu foco tem sido os pais, as famílias. Eu já fiz muita palestra para jovem, para criança, né, para adolescente, mas nós entendemos que a chave para combater, para ajudar nesse combate, é a família, né? A liberdade que a família dá, os acessos que a família dá, isso tudo, eles têm que entender que existe um perigo. E 90% deles não sabem que existe perigo. Não sabem, eles acham, Marcelo, que é mais seguro os meninos estar no quarto com o celularzinho na mão, assim, lá no cantinho, assim, ó, escondendo tudo. Você não sabe o que está acontecendo, o que está vendo, onde está mexendo. Porque está debaixo do prédio brincando com as crianças. E eu afirmo que é mais seguro eles estarem brincando com as crianças. Eu assisti uma palestra de vocês lá no SED 1 do Itapuã e eu confesso para você que aquela palestra ali me abriu bastante os olhos. Eu acho que vocês têm que continuar palestrando, porque não é uma questão política. Não é. Não é porque é um ano eleitoral, mas assim, é uma coisa que nós estamos vivendo hoje no país. Essa geração nova. E a tecnologia, ela tem sido muito rápida, muito acelerada. Então, as crianças, se você hoje tirar um celular de uma criança que já tem 1 ano, 2 anos com aquele celular, ela vai fazer birra, ela vai ficar irritada, ela vai ficar nervosa. Então, assim, a gente precisa de cuidar das novas gerações. Sim. E eu vi aquela palestra, eu achei muito legal o que vocês postaram, né? Então, assim, parabéns por isso que você tem feito aí, né, na subsecretaria. É um projeto para salvar vidas. Parabéns mesmo, fiquei muito feliz em relação a isso aí também. Você é pastora também, né? Você já sentiu alguma dificuldade dentro da política por ser pastora? Ah, sim. Eu costumo dizer, cada coisa... Parece que o fato de nós sermos pastores e políticos, parece que a nossa unção acabou, né? Então, é difícil. Ah, não, é política. Ah, é aquele... Ah, né? Parece que nós perdemos alguma coisa por sermos políticos e pastores. E isso não é assim. Já ser mulher na política já tem a discriminação automática. Ser pastor ainda também. Então, ou seja, para a mulher hoje, pastor e política vencer na política, já não é uma coisa tão simples, né? Ao mesmo tempo que nós temos muitas pessoas que nos admiram, que nos conhecem, né? Que reconhecem, né? Que abraça, tem aqueles que vêm mais de líderes, entendeu? Algumas pessoas, algumas ovelhas, mas assim, mais líderes que, não, púlpito, pastor, político. Mas, gente, se você for resgatar na Bíblia, a Bíblia, primeiro, não é um livro de omissão. Com certeza. É um livro de muitas missões. É isso aí. E Moisés, ele conseguiu tirar o povo do Egito justamente porque ele tinha acesso ao palácio. Porque ele foi criado no palácio, ele conhecia o faraó. Então, a política ela é tão importante para nós, para tantas coisas que nós precisamos fazer e avançar. Verdade. Né? E o que é importante? Independente de ser pastor ou não, tem que ter valores. Tem valores, tem missão, tem qualificação, vai para cima. Então, assim, já teve uma outra situação, mas... Uma coisa eu tenho sentido, assim, que as pessoas estão até com o coração mais aberto, sabe? E tá caminhando. Em relação a isso, então, o que você acredita? Eu posso dizer que você acredita que o cristão ele tem que estar em todos os lugares da sociedade.
judiciário, executivo, certeza. legislativo, porque a gente tinha uma mística que o cristão não pode se envolver na política. Tá, então se o cristão não vai se envolver na política, ele vai ser governado pelo mal. Claro. Então eu acho que hoje, até o seu posicionamento aí de ser uma pré-candidata a federal aí nesse pleito de 2026, eu acho que o cristão ele tem que se posicionar mesmo, porque se a gente não ocupar esses espaços, outras pessoas vão ocupar. Sim, sim. E depois nós vamos ser dominados pelo mal. Então depois não reclama, né? Então eu acho que a igreja ela tem que começar a abrir um pouco a mente e entender o que é política. Eu acho que a igreja tem que falar um pouquinho do conservadorismo para o jovem, Sim, né? sim, sim. Para as mulheres, para os homens dentro da igreja, porque a gente precisa prestar mais atenção nessa questão política do nosso país. Qual foi o momento em que a senhora percebeu que proteger as crianças deveria ser algo imediato, agora? Então, a pauta da criança sempre foi uma pauta que eu defendi. Eu fiz a política pública da primeira infância, eu combato automutilação infantil desde 2015, quando eu fiz a Frente Parlamentar Brasília Sem Dor. Então, a pauta da criança sempre foi uma preocupação minha. E contra o aborto também, que nós militamos. Quando o Benjamin, meu filho, nasceu, o presente que eu dei para quem ia me visitar era uma caixinha com aquela miniatura de feto de 3 meses e uma campanha contra o aborto. Então, eu sempre fui dessa pauta da vida e da proteção da criança, do adolescente. E aí, quando eu já na secretaria, né, na subsecretaria de transformação, veio o caso da morte da Sara Raíssa, a menininha que morreu aqui na Ceilândia com 8 anos de idade inalando desodorante. E aí nós vimos a necessidade, a urgência de nós irmos, termos um projeto para proteger, de informação, de prevenção, de resgate, sabe, que englobasse tudo, porque o projeto Desafio Não é Brincadeira não é um projeto da Secretaria da Mulher que não é um projeto que é só uma palestra vazia. Não, nós orientamos, nós mostramos onde está o perigo e nós aparelhamos os pais para que eles possam lidar com a geração de seus filhos e proteger a família. Então eu tenho mostrado que não é essa guerra contra os riscos das telas. Não é o Estado que vai ganhar sozinho, não é a igreja que ganha sozinha, não é a família que ganha sozinha, somos todos juntos. É um conjunto, né? É um conjunto. É um grupo que vai resolver isso. E esse caso da Sara foi, de fato, o que startou o projeto. Então parabéns por isso. Não precisava de uma pessoa morrer, né? Não precisava. Para que isso tudo acontecesse, talvez se a gente conseguisse chegar um pouquinho antes, talvez sim. não tinha acontecido isso com essa jovem. É verdade. Qual foi o momento mais difícil, assim, que você chegou a querer desistir? Já aconteceu esse momento? Já várias vezes. Você parou, pensou, respirou, orou, sim. jejuou, falou, Deus, vou parar. Vários momentos, assim, não que eu tenha desistido de servir, eu não desisto nunca disso, eu acredito que está na minha essência, porque eu faço com muito prazer, né? Mas, assim, de ver as injustiças, de ver desigualdade, de ver algumas coisas acontecerem que desanimam, e eu acho que esse desânimo não passou só por mim, não, mas por várias pessoas. Várias pessoas, né? Porque que enfrenta a vida pública. Que algumas vezes ela é ingrata, né? Algumas vezes, eu conversando com uma líder de uma igreja, ela falou assim, nós estamos magoados com a política. Eu falei assim, olha, na realidade, eu acho que os políticos que estão magoados com vocês. Porque é um absurdo as pessoas fazerem o tipo de pedido que faz para te apoiar. É bem complicado. E na realidade, é o que um amigo meu sempre fala, e a gente sempre fala, que o político, se a gente parar para pensar, às vezes ele atrapalha mais do que ajuda, né? Mas quando existe aquele político que verdadeiramente está fazendo política para ajudar as pessoas e não aproveitar da política, as coisas acontecem com mais fluidez, com mais facilidade, né? Então, eu acredito que está surgindo uma geração nova, tem uma geração também que já tem uma certa experiência também,
Então eu acho que a gente tem que se unir e tentar mudar um pouquinho Brasília e o Brasil, né? A sua decisão para voltar à política, aonde se deu essa decisão? Como é que foi isso? Conversou com o marido, com a família, com o seu grupo político? Como é que foi feito isso? Na realidade, eu não cheguei a sair formalmente em nenhum momento, né? Uhum. Bateu foi aquela desistência, eu ia passar um tempo fora do Brasil, né? Então, assim, fiquei um tempo fora, passei praticamente um ano viajando, indo e vindo. Uhum. Mas eu tenho muito apoio, assim, da minha família, do meu marido, do meu grupo político. Uhum. Isso é muito legal, porque você percebe, assim, que eles confiam em você, Uhum. né? E aí Então, você decidiu com a sua família, Sim. orou, sentiu confortável. Sim, eu falo assim que o negócio da política é tão sério comigo que eu acho, toda vez que eu mencionei, até passou pela minha cabeça, desistir, vinha alguém me entregar uma palavra de Deus. Uhum. Era capaz de aparecer a televisão aqui falar comigo, um poste falar comigo, Uhum. entregar uma palavra, e sempre a mesma palavra Uhum. em torno disso. E uma marca, sabe, Marcelo, é que por onde eu passo politicamente, eu deixo muitos resultados bons. Isso é importante. Então, os frutos, eles falam por si só. Ontem eu estava falando com o meu nutricionista, ele falou uma coisa assim: Sandra, não existe melhor ferramenta do que o resultado para fazer alguém ter foco e disciplina em algo. E de fato, quando a gente traz resultado, não existe nada. Plantou, colhe, né? Plantou coisas boas, você vai receber coisa boa. Isso aí é da natureza, né? É da natureza. Isso é da natureza. E hoje a gente está vivendo um momento, minha subsecretária, um momento muito difícil de polarização no Brasil, né? Sim. Então a gente tem esquerda, direita, e a Câmara Federal a gente tem visto como tem sido difícil pautar algumas coisas da direita e conservadora. Você acredita que você, sendo eleita deputada federal lá, você vai se unir ao Nicolas, ao Gaia, né, a esse pessoal aí, para lutar pelo país? E o que você imagina que vai ser em 2027 esse Congresso Nacional que nós estamos vivendo hoje? Você acha que vai ter mudança? Olha, vai depender muito de como a população do Brasil vai se posicionar. De escolher, né? Vai escolher. Então, assim, eu digo que os nossos irmãos cristãos têm que acordar. Primeiro que essa história de demonizar a política não está com nada. Tem que parar com isso e entender que a política é uma ferramenta importante e decisiva no nosso país. É verdade. Né? Eu acho que vai ser um palco de grandes desafios a Câmara Federal. Nós não podemos deixar ser eleito pessoas aventureiras, pessoas que estão sendo arrastadas por uma outra pessoa que não tem história, não tem voto. Não tem um legado. Só vai atrapalhar. Que não dá para a gente deixar pessoas inexperientes e covardes irem para lá. Só porque talvez tenha dinheiro, tenha alguém que esteja arrastando. Isso é muito sério. Então, é o palco de maiores decisões no Brasil. Vai ser Câmara e Senado. Então não vai ser parque de diversão. Verdade. Eu acredito que se o Acorda Brasil de fato entrar no coração de todo mundo, eu fui lá para Cristalina caminhar com o Nicolas. Andei um tempo lá com ele, depois encontrei de novo. Assim, nossa missão de botar a cara na rua e ir para cima, a gente está fazendo. Agora, acredito que se o Brasil acordar, os nossos irmãos entenderem que há tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes. Então tem tempo de orar e tem tempo de votar. Tem tempo de pegar e ir para cima. E tem tempo de descansar. Esperar, observar. Então como é que nosso tempo agora é tempo de se posicionar e amanhã de escolher os nomes certos. É verdade. Então enquanto a igreja fica assim, estamos orando. Não. Isso aí tem que orar todo dia, a vida toda. Orar sem cessar. É orar sem cessar. Não é? Todo o tempo, né? Só que vai chegar uma hora... O que Neemias fazia?
Ele era uma espada na mão e a outra construindo o muro. É isso. As ameaças, as intimidações não pararam o trabalho de Neemias. É verdade. Então, se eu for dar base bíblica, eu vou dar 1000 bases bíblicas aqui para o cristão abraçar a política. E aí eu não quero fechar no cristão, eu quero falar daquele que é conservador, daquelas pessoas que não são cristãs, mas entendem que tem que brigar, lutar pelos valores da família, pela família, né? pelos filhos, pelo casamento, né? Por um país livre, com menos burocracia, com mais direitos, né? As riquezas sendo acessíveis às pessoas que trabalham. A gente não pode ficar 6, 7 meses do ano trabalhando para pagar imposto, gente. Pelo amor de Deus, como é que um brasileiro compra uma casa? Como é que constrói uma vida? Difícil, se só né? paga imposto. Então, se o nosso povo, e eu falo nosso povo, não quero fechar em religião, não quero fechar no cristianismo, eu quero fechar naquele que acredita num país livre, num país justo, entender que está no momento de acordar. A gente vai fazer um número gigantesco de conservadores na Câmara Federal, no Senado. Gostei da estratégia do Flávio Bolsonaro, deles escolherem, eles estão fazendo em muitos estados escolhas sobre nomes possíveis de ganhar. Então eles estão assim entrando um pouco mais na campanha de forma direta. E isso é importante como líder, né, do movimento da direita no Brasil fazer hoje isso. Pré-candidato à presidência, né? Pré-candidato à presidência. Se a gente conseguir ter um resultado satisfatório, né, de números de patriotas, vamos dizer assim, nós vamos ter um 2017 com boas expectativas. Bem diferente. Tem uma perguntinha aqui, até um pouco complicada, e ao mesmo tempo não. Dá para o cristão sobreviver politicamente sem negociar seus princípios? Claro, sem dúvida. Claro, sim. Dá sim. Você pode... Eu sempre falo o seguinte, a gente precisa carregar os valores cristãos conosco sem precisar ficar esfregando o crachá na cara de qualquer um. Sem jogar, né? Sem jogar. Seja cristão. Sabe, aquilo que você não concorda, se afasta e vida segue. Não participe disso, mas participe do que é bom, do que é certo. Vai fazer o que você tem que fazer. Você é eleito para quê? Para trabalhar, para legislar, para governar, seja para o que for. Fiscalizar. Isso é o papel do deputado, né? Isso. Criar leis e fiscalizar. Você tem outro projeto que é o Desafio Não é Brincadeira, né? Esse que nós acabamos de falar. É esse aqui, esse desafio aqui que você tem mostrado. Tem ele aí na internet, gente, para mostrar lá, Rafinha? Não tá conectado lá, não? Mas tá aqui. É o Desafio Não é Brincadeira. Esse aqui que ela falou um pouquinho aqui pra gente agora também. Tem um Ela Vai, né? Ela Vai uma capacitação tecnológica para mulheres da nossa subsecretaria de transformação dentro da Secretaria da Mulher. É um projeto lindíssimo. Ela vai, ele visa capacitar mulheres, muitas autônomas que tem lá, que vende seu bolo no pote, que vende aquilo que ela produz, só que ela produz, mas ela não sabe vender. Ela não sabe usar as ferramentas tecnológicas. Sim, sim. Então, o primeiro módulo é uma parceria com a Febracis, onde nós fazemos aquela parte da inteligência emocional, mostramos que as pessoas são capazes de vencer, de alcançar seus sonhos e de empreender. E no segundo módulo vem a parte técnica, as ferramentas, IA, como vender na rede social, como tirar foto, como utilizar as ferramentas técnicas para que a pessoa saia dali já fazendo. Então, elas fazem ele na hora, não é um curso longo, porque muitas vezes as pessoas vão perdendo o ânimo, ou então fica difícil deixar a casa, a família, né? Mas é uma capacitação que tem dado muito resultado. Fizemos até para senhoras, fizemos para feirantes, mulheres rurais. Então, assim, está sendo muito bonito. Ela vai.
Muito legal, porque tem muita gente hoje que não entende de tecnologia, né? Tem muita gente da cidade, como também na zona rural, né? Então, levando ela vai ajudar demais a pessoa a prosperar, né? Porque às vezes ela sabe fazer ali o bolo, as coisas, mas não sabe como vender, não sabe como postar no Instagram, não sabe como fazer isso acontecer. Isso. Então é muito importante essa questão sua aí. Subsecretária, o que você acha da questão do homeschooling? Eu sou a favor. Você é a favor do homeschooling? Sou sim. Ele tem que ter mais apoio do Brasil, né? Dos estados. Entender mais isso, né? Entender mais, trazer mais facilidade, viabilidade para os pais que querem transmitir o conhecimento para os seus filhos em casa, no seu modelo. Então, hoje, o que nós acreditamos, eu tô até me colocando nisso, porque eu também acredito no homeschooling, que o Estado não educa o seu filho. Quem educa seu filho hoje é o pai e a mãe. Com certeza. Não é isso? Porque a gente tem visto que o Estado, ele quer educar os nossos filhos. O Estado, ele quer se meter dentro das famílias, né? Ele quer ditar as regras em casa, a lei da palmada, não sei o quê. É muita intromissão do Estado. O Estado tem que ser menor. Exatamente. O Estado tem que ficar no canto dele e deixar a gente viver com a nossa família. Você acredita que hoje as nossas crianças elas têm sido mais educadas pelos pais ou pelo TikTok? Infelizmente, pelas redes sociais. Esse é um grande desafio dessa geração. Eu falo isso muito nas palestras, que nós pais precisamos resgatar o relacionamento com os nossos filhos. Só quando resgatar e eles se tornarem, a gente se tornar confiáveis a eles, é que a gente vai ter o controle que a gente precisa ter. E a gente tem que estar observando isso. Os pais também precisam observar mais, porque muitas vezes o pai tem o dia dele, sai cedo, sai de madrugada, chega à noite, não observa o filho, não sabe o que o filho tá vendo na internet. Existe hoje ferramentas para que o pai possa acompanhar o filho no celular? Sim, a gente dá bastante técnicas, a gente dá bastante dicas nas palestras, e uma das ferramentas que nós indicamos e aconselhamos é o Google Family Link, uma ferramenta de controle parental, onde é baixado no celular do pai essa ferramenta, e ele insere o e-mail do filho, então ele consegue determinar o tempo de internet que o filho vai utilizar. Olha só que legal. Então você pode chegar para o seu filho e falar: você só tem 1 hora, 6 horas da tarde vai ser desligado. E do celular do pai, o pai vai lá e desliga. E ele também não pode baixar absolutamente nada se o pai não autorizar. Caramba. Então, assim, o celular fica servindo apenas para o que tem que fazer, ligar e desligar. Caramba, entendeu? Isso é muito legal. A gente tem que colocar, depois eu vou passar a sua rede social aqui também, para que você que está assistindo o nosso Pode Mais aí, não deixe de entrar na rede social da Sandra também, olhar essa questão, porque isso é muito interessante. Tem bastante conteúdo sobre isso. Ali, tá aqui, esse aqui, eu sempre mostro esse segundo vídeo aqui fixado, que é o do Roblox. Eu mostro os perigos que existem nesse Roblox, nessa plataforma. Para você ter uma noção, nós fizemos esse vídeo aí, eu sou essa bonequinha de cabelo vermelho com um perfil de criança. Sim. Sou criança nesse perfil. Sim. Não, acho que não é essa bonequinha não. Mas eu sou o perfil de criança. Eu tô entrando aqui numa sala de 5 anos de idade. E se você vê a quantidade de pornografia e violência que tem nesse Roblox para uma sala de 5 anos de idade. Absurdo. Então nós temos aconselhado aos pais desinstalarem o Roblox do celular dos seus filhos. Absurdo. Como é que é esse aplicativo que você falou? Repita aí pra gente, por gentileza. É o Google Family Link. Ele dá tanto para o Android quanto para o iPhone e iOS, e ele é grátis. Olha só, então você que está assistindo aí, não deixe de entrar nesse aplicativo, porque é importante para os pais acompanhar os seus filhos. Sim. Não deixe os seus filhos ficarem olhando o celular sem você acompanhar. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Então, aqui o Pode Mais, juntamente com a Sandra, está alertando aos pais para que fiquem observando isso. Sandra, a gente está se encaminhando já para o fim.
E hoje você é uma pré-candidata a deputada federal, né? E espero que Deus possa te abençoar, Amém. Deus possa abrir as portas para você, Deus possa te dar sabedoria e discernimento, Amém. porque é um momento que a gente precisa buscar muito o nosso Deus, Sim. né? Sabedoria dele de como a gente agir, porque não é concorrência, não é briga. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, seguir o seu projeto, né? As pessoas também, você que está assistindo aí, uma coisa que eu coloco muito na minha rede social, olha quem foi que você votou em 2022, os deputados federais que você votou em 2022, e olha a votação deles do dia 25/1 de 2025 ao dia 31 de dezembro de 2025 e veja se ele foi oposição a esse governo ou ele é governo. Sim. É muito importante, porque muitos vão querer ser reeleitos dizendo que tem a pauta conservadora, que são de direita, mas na hora de votar, eles votam com esse governo, com esse desgoverno. Então, Sim. observe isso aí na internet. Não deixe de pesquisar essas pessoas. Sandra, e a gente tem uma foto aqui que a gente vai colocar para você, e eu quero que você me fale o que essa foto significa para você. Ai, Coloca aí, Rafinha. É isso. Ai, meu Deus do céu. Vocês resgataram uma foto que eu sou louca, apaixonada. Essa foto esteve no meu gabinete o tempo todo. Esse é meu príncipe, gente. O sonho da minha vida. É isso. Foi eu ficar grávida. Eu tinha um diagnóstico, né, de esterilidade. Sim. Deus me deu uma palavra profética. Eu recebi uma palavra através da vida do meu esposo, pastor João, que eu teria um menino em setembro de 2017. Benjamin, como um forte patriota, nasceu 7 de setembro de 2017. Olha só, que legal. E esse é o meu amor. Muda a sua vida. Nós construímos uma vida juntos, já tem 23 anos, né? Legal. Então, bacana. É o meu grande companheiro. Então, esse aqui é o minha seu tudo. Família. É o que depois te dá força. Depois de Deus, é esses dois aí. É o que te dá força. É os meninos da minha vida. Que aí bacana. Agora eu tenho também um cachorro, também, mais um menino, né? Eu tenho em casa uma Golden também. Eu também tenho uma Golden. Depois, por favor, me dê dicas de sobrevivência. Não é fácil, mas é a coisa mais linda do mundo. E lá em casa sobe, deita na cama. E a roupa é uma coisa assim, a paixão da minha vida, né? Porque ela chegou no momento que eu tive um problema, o meu filho teve depressão e tal. Então ela chegou nesse momento e ela trouxe uma alegria total para dentro de casa. Mas parabéns pela sua família, que Deus continue abençoando Olha que lindo, a sua que família. Coisa mais linda, vontade de morder. Assim. Né? E você que está assistindo, que é a mulher que teve diagnóstico que você não pode ter filho, ore, creia, porque aqui temos uma mulher que tinha o mesmo diagnóstico. Sim. E ela hoje está com Benjamin. Então, para Deus, nada é impossível. Continue acreditando no Deus Todo-Poderoso, que Ele pode mudar a sua história, a história da sua família. Muda mesmo. De como mudou a vida da Sandra. Sandra, muito obrigado por estar aqui com a gente no Pode Mais Brasília. Conta com a gente. As portas vão estar sempre abertas para você. Obrigada. Tá bom? Conta mesmo. Quando você quiser conversar, falar de alguma pauta, pode nos conectar e a gente vai estar sempre com as portas abertas. Que Deus abençoe você nesse ano eleitoral. Amém. Que você possa chegar no dia 5 de outubro com a vitória. Amém. Entendeu? E tocar aí as nossas pautas conservadoras para toda a população de Brasília e do Brasil. Obrigado, que Deus te abençoe. Obrigada, viu? Muito obrigado. Marcelo, muito obrigada. Desejo também muito sucesso para você esse ano, porque nós estamos juntos, né? É isso. Nesse grande desafio eleitoral. É isso. E que Deus traga direção, discernimento, unção, sabedoria, conhecimento sobre a sua vida. Eu recebo, pastora. Muito obrigada por me receber, pelo convite, por me receber com tanto carinho. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Gente.